Este programa tem o apoio Casa Manuel Pataco. Materiais de construção, bricolagem, decoração e jardinagem em Macedo Cavaleiros. Lar Agosto. É tão bom morar aqui. A sua imobiliária na Rua do Tribunal, em Macedo Cavaleiros. Automóveis. É essa paixão que nos move. O design, a tecnologia, a mobilidade futura, a condução e a segurança rodoviária. Eu sou o Eduardo Luz Pires e com os comentadores João Almeida e Vítor Martins, onde falaremos da condução, o seu ensino e a sua legislação. Do automóvel e a sua tecnologia. Vamos estar convosco quinzenalmente à quinta-feira para um programa de atualidade automóvel. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite, muito bem-vindos. Motores, a nossa paixão aqui na Rádio Onda Livre e na Onda Livre TV. Hoje, episódio número 24 e com bons motivos de interesse para nos acompanharem ao longo desta emissão. Para já, antes de mais, boa noite João, boa noite Vítor, boa noite Luís, os nossos dois comentadores e o convidado, que é o Luís, para a emissão de hoje, porque vão gostar. Então, o que é que nós temos hoje para conversar convosco? Vamos começar por vos darmos a indicação de objetos que são potencialmente perigosos no verão, dentro dos carros. Vamos também dar-vos algumas pistas de como optimizar o ar-condicionado dos vossos carros. Vamos ainda dar-vos algumas ideias sobre aquilo que não se deve fazer enquanto se conduz, porque as coimas são pesadas e poderá haver também lugar a inibição de condução. E vamos também falar de um tema que é altamente preocupante, que são os acidentes com viaturas sem seguro obrigatório. E para terminar, vamos fazer uma viagem por alguns museus de automóveis célebres em Itália. Espero que gostem da emissão de hoje. Então, muito boa noite. Está tudo bem disposto para começarmos esta emissão? Luís? Cá estamos mais uma vez, Marcelo. Tomou-lhe o gosto, não é? Com muito gosto. Tomou o gosto de vir aqui ao programa de Motores. Que é bom, deve-se repetir, não é? Ora, isto o Eduardo vai-nos dando assim um bombonzinho, que é para depois nos adoçar a boca, e é o que acontece. Eu não comento. Objetos que são potencialmente perigosos nos nossos carros, agora no verão, por vários motivos, podem ter, de facto, momentos muito desagradáveis. Um deles são, por exemplo, um isqueiro a gás. Pode arrebentar por força do calor. Temos as canetas. Não vai estragar o carro, mas vai estragar, provavelmente, os estofos. Aerossóis. São tudo elementos potencialmente perigosos. Assim como as latas de refrigerantes que contêm gás, por exemplo, também. São tudo objetos a não termos no carro. E há outro que é importante. Uma garrafa de água dessas de plástico, no final do dia, se o carro estiver ao sol, deita a garrafa fora. Preferência para reciclagem, ok? Vítor, vamos falar então do ar-condicionado? Vamos. Há uns truques há algumas maneiras de nós optimizarmos, de facto, a utilização do ar-condicionado. E é curioso saber que o ar-condicionado foi inventado nos Estados Unidos da América no princípio do século XX, em 1900 e picos. E o primeiro que entra num carro foi em 1930 e pico, com um Packard. E só a partir de 1953, com a Chrysler, é que temos o ar-condicionado de série em automóveis. Portanto, daí para cá, o sistema de ar-condicionado sofreu uma evolução brutal, não é verdade? Sofreu, sem qualquer sombra de dúvida. Isto é assim, inicialmente, basta ver que inicialmente trabalhávamos com grandes quantidades de gás dentro dos circuitos. Hoje em dia, cada vez são capacidades muito mais pequenas. O que faz que todo o circuito em si tem alguns contras, que é essencialmente a absorção da umidade que tem o próprio circuito. Portanto, daí o facto de nós devermos utilizar o ar-condicionado durante todo o ano e não simplesmente na época de verão, porque se circular e se ele for mantendo
ativo, ele acaba por lubrificar todos os componentes, todas as borrachas, elas não vão ficar ressequidas e não corremos o risco de chegar à época de verão e encontrarmos simplesmente com ar quente e não com um ar fresco. Ora bem, de acordo com o site Motor 24, eles dão aqui algumas pistas. E o Vítor, como é um especialista nesta matéria, eu vou deixar à sua consideração. Dizem eles, não ligar de imediato o ar-condicionado, pôr a temperatura no mínimo, não usar a recirculação, desligar o stop-start, manter o filtro de ar limpo e não mexer no ar-condicionado automático. São os conselhos que eles dão aos condutores e aos leitores desta página? Sim, não. Na maioria deles eu concordo. Há um ou outro que eu discordo. E vou-lhe dizer já o porquê. O facto de nós termos o ar-condicionado no mínimo, aí eu questiono-me. Porque, ao contrário daquilo que por vezes possa parecer, nós vamos estar a atrair o máximo de consumo de potência devido ao compressor e, por sua vez, tentar fazer com que o carro refresque o mais rapidamente possível. Eu diria manter uma temperatura moderada, nunca muito frio, mas também nunca muito calor, e, por sua vez, aproveitarmos para abrir um bocado os vidros, fazer com que haja circulação de ar quando um carro está parado ao sol. O facto de termos a recirculação de ar aberta é sempre uma mais-valia, porque em vez de circular simplesmente o ar que existe dentro do habitáculo, nós temos uma entrada do exterior para dentro do carro e que faz com que o ar refresque de uma forma muito mais rápida. Portanto, eu diria que, acima de tudo, manutenção do carro, filtros, é indispensável por mais do que uma razão. Primeiro, uma questão de filtros limpos permite-nos uma maior entrada de ar para dentro do habitáculo. Segundo, uma questão de desinfecção e de retenção das bactérias que possam vir sempre do exterior para o interior, que é uma mais-valia para a nossa saúde. E segundo, se formos tendo estes pequenos cuidados, nós acabamos por ter uma poupança bastante grande em termos de economia do motor e conseguimos manter um ar fresco sempre dentro do carro. Vítor, na questão de desligar o stop-start, concorda com isso? É assim, hoje em dia, os carros que têm start-stop, automaticamente, se ele tiver necessidade de consumo para a potência do motor, ele vai desligar todos os componentes que possam estar a ter um consumo de inércia do motor. Portanto, por sua vez, se houver necessidade disso, ele sozinho desliga. O facto de estar depende muito do circuito que nós estamos a fazer. Se nós estamos constantemente numa cidade para arranca, o facto de termos o start-stop desligado faz com que o carro mantenha o motor em funcionamento. Temos vantagens e desvantagens. O ar-condicionado mantém-se a refrescar, porque o motor está em funcionamento. Por sua vez, a dita poupança, que supostamente serve para termos um carro híbrido, que neste caso um start-stop acaba por ser uma viatura híbrida, não tão completo como os outros, mas é um híbrido na mesma. Deixa de ter a sua função normal, que é a poupança de energia e, por sua vez, a poupança de combustível. Portanto, aqui acabamos por ter o senão das duas situações. Agora, se nós estivermos num percurso normal, basta o facto de nós termos os vidros ligeiramente abertos, uma ventilação sem estar no máximo, e aproveitar para refrescar o ar que está dentro do carro, conseguimos, ao fim de poucos minutos, ter uma temperatura ambiente muito agradável. E fazer uma boa viagem, não? Sem dúvida, porque é assim, o calor dentro de um carro acaba por ser sempre um fator de risco para nos dar mais sonolência. Se nós estivermos à vontade, se estivermos com conforto, supostamente é uma das razões para nunca termos sono e estarmos de forma muito mais agradável e à vontade para fazer a viagem. E para não incorrermos em infrações de trânsito, não é? Também. Também, não é? Também. Não é, João? É. E nesta altura do ano em que começa a haver grande fluxo de automóveis nas nossas estradas, por motivo das férias, aqui na nossa região, pela vinda dos imigrantes que estão em terras da Europa, para lá da nossa fronteira. Eu digo para lá da nossa fronteira porque Portugal é Portugal e o resto é paisagem. Portanto, é preciso termos muito cuidado com aquilo que fazemos, até porque há muita mais fiscalização. E há, de facto, algumas coisas que nós temos de ter em atenção, não é, João? Verídíssimo. Verídíssimo. Nomeadamente, que já falámos aqui várias vezes, a questão do telelé, não usar o telefone, não mandar mensagens com o telemóvel.
continuamente com a mão. Atenção, e já agora, já que Sim. estamos a falar disso e vem a época de férias, é sempre de relembrar às pessoas que passam em Espanha ou que vêm apenas de Espanha, mas principalmente aqueles que atravessam Espanha, Espanha não autoriza o auricular. Não. Atenção a esse pormenor, que há muita gente que não sabe, porque é autorizado em Portugal, é autorizado em França, em outros países. Espanha não autoriza, mesmo que ele venha na orelha desligado, dá direito a coima. Portanto, é preciso ter cuidado. Os nossos ouvintes que vêm passar as férias aqui a Portugal ou atravessar a Espanha, tenham em atenção esse pequeno, grande pormenor. O auricular é para estar no bolso ou no porta-luvas do carro, chamadas apenas com o sistema de mãos livres, se o carro assim o tiver, não é? Exatamente. João, deram algumas dicas para este tema. Para além do telemóvel, falaram no respeito pelos sinais de semáforos, o sinal encarnado, o sinal de stop, os limites de velocidade, os traços contínuos, as paragens indevidas na faixa dedicada aos autocarros, nas autoestradas circular sempre ou mais à direita e, por último, não quer dizer que seja o menos importante, provavelmente é tão importante quanto os outros, é a condução sob o efeito de álcool. Evitar beber quando vai conduzir. João, para além destes tópicos que eu acabei de frisar, outros mais importantes? Ou tão importantes? Há variedíssimos. Eu acrescentaria aí, antes de mais, as passagens para peões, portanto, uma vez que estamos a falar em percursos também citadinos, quando falamos nos semáforos, e na ocupação da fila do bus, da fila de trânsito reservada aos veículos de transporte ou transporte público e coletivo de passageiros, temos nomeadamente as passagens para peões que devem ser respeitadas. As zonas, apesar de que ainda há muito poucas em Portugal, as zonas de coexistência, onde o peão tem sempre prioridade e onde a paragem e o estacionamento também é proibidos. Mas isto para circuitos citadinos. Sim. Circuitos não citadinos, nomeadamente a autoestrada. Se calhar o Eduardo tocou aí na ferida mais importante das autoestradas e que quase toda a gente sobrevaloriza, que é o circular sempre o mais à direita possível. Nomeadamente quando a autoestrada tem 3 ou mais filas de trânsito, que ainda existe aquele mito, que eu não sei de onde saiu, que as pessoas acham que a fila mais à direita é para veículos lentos. Isso não existe. É para circular sempre o mais à direita possível. E que há severas coimas nesse sentido, nomeadamente em Portugal, que apesar de ser uma contraordenação leve, o montante da coima não é assim tão leve quanto isso, já de propósito para que as pessoas cumpram. Que tenham noção Exatamente. Do perigo em questão e que ponham os condutores em perigo quando circulam ou na faixa central ou na faixa mais à esquerda, Exatamente. Não é? Depois, em viagem, ter imenso cuidado, que há condutores para poupar uns minutinhos, fazem refeições ao volante, bebem ao volante e, já o dissemos em outras emissões, não é o facto de não estar expressamente e taxativamente no Código Estradal que é proibido, porque não está, mas está lá implicitamente que qualquer função que impeça a normal e atenta condução do veículo é proibida. Portanto, bebermos água com uma garrafa de 1,5 litro dentro do automóvel, se calhar é complicado. É complicado, exato. Comer uma sandes é complicado. Há sempre uma mão ocupada. Eu pergunto-me, se calhar, então é melhor eu poder utilizar um telemóvel durante 1 minuto numa mão do que umas sandes durante meia hora na outra. Ou 1/4 de hora, não é? Portanto, claro. É preciso ter imenso cuidado com isso. E o que importa é chegar. Daí o facto de, se calhar, ser uma boa oportunidade para as pessoas acabarem por fazer uma paragem, refrescar as ideias, apanhar ar e a seguir até continuam a viagem. Está prevista, devemos fazer essa paragem sempre de 2 em 2 horas e fazer refeições ligeiras, não é? Exatamente, e também com a função de quebrar a fadiga muscular, porque quem viaja, nomeadamente os imigrantes que vêm de férias, eu sei que a pressa de chegar é tanta que eles estão, e perdoem-me a expressão, a marimbar-se para essas paragens, querem chegar, mas é melhor. Fazer uma paragem, não?
Se não o fizermos, poderemos não chegar. Não quer dizer que se faça, que se chega de certeza, mas pelo menos não nos podemos, não podemos dizer que a culpa foi de não cumprirmos aquilo que está previamente estabelecido. Exato. Ora bem, vamos então agora falar deste tema que é importante, que é a questão dos acidentes com viaturas sem seguro obrigatório. A página da Economia do Oceano Jornal publicou há 2 ou 3 dias um artigo em que diz basicamente, e se me permitem eu vou ler, o número de acidentes com automóveis sem seguro cresceu no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período do ano anterior. De acordo com os dados divulgados pela Autoridade de Supervisão de Seguros, foram comunicados 1.168 sinistros sem cobertura de seguro nos primeiros 3 meses do ano, o que corresponde a uma média de 13 sinistros por dia. Os números dos 3 primeiros meses de 2018 revelam um crescimento de 14% face ao mesmo período do ano passado, o que se traduz em termos reais em mais 144 sinistros. Ora bem, isto é preocupante. Luís? Muito preocupante. Acho que também, por norma, o número de sinistros aumentou. Não foi só dos carros sem seguro, também foi nos acidentes ditos normais, também aumentou o número de sinistros no primeiro trimestre do ano. Em relação a este ponto que estamos hoje especificamente a tratar, é de facto preocupante, porque nós estamos perante uma situação que pode causar um prejuízo grande tanto ao proprietário do carro como ao condutor da viatura. É uma situação que está sempre salvaguardada por o Fundo de Garantia Automóvel, que eu já vou explicar o que é. Quando nós pagamos um seguro automóvel, nós pagamos, muitas pessoas pensam, é um papelzinho para andar lá para mostrar à polícia e pronto. Mas não, há lá taxas, há impostos que não têm a ver propriamente com as companhias de seguro, não é? São normas que vêm da Comunidade Europeia e das políticas do país que atribuem isso, nomeadamente taxa de INEM, uma série de coisas. Pronto, e dentro dessas taxas há uma parte do seguro que nós pagamos, que não sei especificar ao certo uma percentagem, mas que vai diretamente canalizada para o Fundo de Garantia Automóvel. E o Fundo de Garantia Automóvel atua nestas situações. Quando há um acidente de uma viatura sem seguro, em que a viatura sem seguro é que tem a culpa do sinistro, é ativado o Fundo de Garantia Automóvel, através encaminhando a participação para um e-mail, que é bastante simples, também não me recordo agora, mas qualquer coisa como Fundo de Garantia Automóvel, pronto, muito simples. E depois é contactado por o Fundo de Garantia Automóvel para marcar a peritagem e eles pagam o custo do sinistro. Óbvio que depois vão exigir o direito de retorno junto dos culpados. Não é? Mas, Luís, vamos supor que eu vou na estrada, tenho um infortúnio de alguém me bater contra o meu carro, vamos clarificar a situação, seguro para cá, seguro para lá, e ele diz-me, eu não tenho seguro. Neste caso, como se deve proceder para termos segurança? É assim, não é só nos casos em que o terceiro não tem seguro, mas em todos os casos. Quando vemos que alguma situação vai sair fora do contexto normal, devemos sempre chamar as autoridades, que neste caso vão fazer muito pouco a não ser autuar o terceiro por não ter seguro. E às vezes as pessoas, numa tentativa de boa fé, para o terceiro não se livrar desta multa, não o fazem, mas devem-no fazer sempre, porque a vinda das autoridades ao local é a prova que aqueles 2 veículos estavam naquele local àquela hora. Só por si só já é bastante, porque senão pode-se fazer a tal participação ao Fundo de Garantia Automóvel, que vai entrar com o terceiro e ele pode dizer que por isso simplesmente não estava naquele local àquela hora. Pronto, deve-se fazer isso e deve-se preencher a declaração amigável normalmente. Pronto, chega-se ao campo em que diz respeito à companhia do terceiro e não se preenche nada, deixa-se em branco. E depois encaminha-se então essa participação, se possível até já assinada por o condutor ou por o proprietário do veículo, no terceiro, também na parte inferior da primeira folha da declaração amigável, já assinada, como que agilizar o processo. Senão, depois, o Fundo de Garantia Automóvel tem que entrar em contacto com o terceiro
que vai entrar sempre, mas ao confirmar logo que a assinatura é dele, o processo agiliza-se mais facilmente. Digamos que O pagamento do fundo de garantia é sempre tardio, não é, Luís? Hoje em dia não, hoje em dia também Mais por- rápido, mais... as coisas São mais tendem, céleres. tendem a agilizar-se. Acho que sim, as companhias tentam atrasar ao máximo, mas o fundo de garantia automóvel é muito célebre nessas coisas. Há um caso, há um sinistro, não há seguro válido, eles têm aqueles prazos legais que eles têm de cumprir, porque pronto, já por si só é uma situação que nasceu torta à partida. Eles cumprem aqueles prazos legais, normalmente que é uma semana para marcar a peritagem, ou 15 dias, é mais, mas normalmente nestes períodos, e tem que resolver o processo em 30 dias, após a peritagem, que normalmente uma semana, 15 dias está resolvido. Há uns anos atrás era um problema gravíssimo. Eu tive conhecimento de situações que demoraram 2 anos a ser resolvidas. Sim, porque eu pronto, já não sou desse tempo, graças a Deus. Exatamente. Mas tinha conhecimento que era preciso preencher um impresso, tinha que se mandar por carta registada para baixo, eles tinham que responder e depois tinha que fazer mais uma série de passos, pronto, só a nível de esperar por correspondência, fora as cartas que se extraviavam, eram pelo menos meio ano. Aliás, por norma, funcionava assim: o proprietário pagava os danos e depois sim teria direito de regresso sobre o fundo de garantia automóvel, que tardiamente pagaria os danos ao condutor. Pronto, se o processo está agilizado, Exato. é uma boa, Eu espero notícia. que não tenham que nunca se precise. Claro, nós não desejamos isso a ninguém. Mas é curioso, Luís, é curioso saber que, quanto a indenizações neste período, o fundo gerido pela Autoridade de Supervisão dos Seguros pagou às vítimas 2.764.223 euros. Mais de metade deste valor foi pago por acordos extrajudiciais, tendo sido dispendidos 1,1 milhões de euros através dos tribunais. É uma barbaridade. Mas com direito de regresso dos neste caso, causadores. pronto, o que acaba por ser sempre um facto que é preferível toda a gente ter o seguro em dia, porque quer queiramos, quer não, evita-nos muitas dores de cabeça. E muitos juros a serem cobrados a seguir. Sim. É uma realidade, mas em conversa com agentes de autoridade, aqui não. Eu continuo a dizer, já no anterior programa disse isto, nós aqui moramos, não é assim um paraíso a 100%, mas é 99%. A cantinhada era assim implantado, não é? Exatamente. Dizer. Mas em conversa com agentes de autoridade da minha geração, eles dizem que o que mais choca, porque eles estão longe da nossa terra, estão nos grandes centros, e diz que o que mais choca é a quantidade de veículos sem seguro que eles autuam. Ou seja, nós estamos a falar do número de acidentes, mas ele diz que todos os dias, sem exceção, que fazem operações que apanham veículos sem seguro. Isso é prova da nossa economia que está em declínio total. João, nós aí podíamos tirar muitas conclusões, não é? Sim, mas essa é uma delas. Mas eu acredito que as pessoas não o fazem por falta precisamente de meios financeiros. Agora, eu não estou a concordar com eles. Sim, João, mas eu não sei se será só por isso, porque veja uma coisa, e nós já falamos aqui várias vezes deste assunto, há pessoas que têm grandes máquinas e usam o pneu mais rasca que têm. Pronto. Quem me diz a mim que se eles estão numa poupança de pneumático, que é aquilo, o órgão mais importante, a componente do carro mais importante, que é aquilo que nos liga à estrada, quem me diz a mim que eles se vão esquecendo de pagar o seguro para continuar com umas coroas no bolso? Por exemplo, não sei, Eduardo, a mim faz muita confusão uma pessoa circular na estrada. Exatamente. E para além disso, com pneus bons ou maus, eles podem circular legalmente. Sem seguro, não. Sem seguro, não. Eu peço desculpa, vou interrompê-los, porque esta situação da economia do país e pronto, que afeta mais de metade da população, que é a parte da classe operária, não é? Eu acho que não se justifica muito, porque nós fizermos contas, um seguro automóvel que nos grandes centros, que é um bocado mais caro que aqui na nossa área, que ande contra terceiros com o básico, eu já nem digo com quebra de vidros, mas que ande nos seus entre 150 e 200 euros ano. Nós dividirmos isto por mês, estamos a falar de 10, 15 euros. Eu acho que toda a agência de cafés.
toda a Dois gente... maços de tabaco. Mas, Luís, eu gostava era que nestes estudos que são feitos, e portanto neste trabalho que a GNR e a PSP fazem, nas operações de stop, eu gostava de saber qual a origem desta gente, em que meio social é que estão inseridos. Eu acredito que a maior parte Porque se eles fazem estatísticas para tudo e para nada, também devem ter uma estatística que nos diga destes, vamos supor, destes 1000 cidadãos autuados por falta de título de seguro automóvel, X são isto, X são aquilo, X são aquilo outro. E a quem pertence E a quem pertence ao automóvel. Se calhar 50% são afirmas. Provavelmente. Não sei, não digo que não. Pá, quem me diz se 50% desses automóveis não serão da economia paralela, Por exemplo? por exemplo. Eu acho que Não é assim. Tudo é possível. Tudo é Sim, possível, não mas é? eu acho que grande parte desta gente, pronto, eu também não me considero uma pessoa perfeita, nem o meu planeamento também me deixa muito a desejar, vou já avisando, mas é gente que não faz o planeamento e depois se calhar quando chega a altura de pagar o seguro, aí deita as mãos à cabeça. Mas é como eu digo, as companhias facilitam, dá para pagar anual, semestral, trimestral E mensal. e mensal. Se Óbvio. bem que fica um bocadinho mais caro, não é? Mas, já há companhias que não agravam Não? os prémios, não. Tem é que ser Isso é por muito débito bom. direto, Claro, que é claro. para não haver Claro, que é para não emissão haver- de documentos Exatamente. todos os meses, por exemplo, Claro. não é? Mas acho que o problema se calhar é chegarem ali e agora temos 200 euros para pagar. Pronto, assim me parece muito. Vamos dividir isto por 3 meses. Já são só 30, 40, pronto, que sejam. Já não me parece assim tanto. 40 euros, isto, eu costumo dizer à malta da minha geração, um sábado à noite não se faz por menos. Por isso, E se me permitem, eu penso ao contrário, porque isto que o Luís está a dizer é verdade. É verdade, mas se for mensal, vamos pagar 12 cartas verdes. não. Não? Também não? Já foi ultrapassado? Já. Esse problema? Já. Vale lá. Paga-se uma carta verde. Só. Pode-se ter 12 recibos, pode, mas pode não acontecer, porque hoje em dia há aquela facilidade. Eles emitem uma carta verde para um ano. Se o seguro tiver por débito direto, não vai haver emissão de recibo. Também pode haver, é só passar no agente e recolhê-lo, mas não vai haver emissão de recibo. Óbvio, como é que as autoridades controlam isto? Vão aos computadores. Aliás, fala-se muito que o próprio selo do seguro vai ser o próximo a cair do vidro, não é? Vai cair para o porta-luvas como caiu da inspeção e fica... Porque as autoridades já controlam bem estas coisas. Através do sistema informático, não é? Sim, é muito fácil hoje em dia qualquer operação de fiscalização, eles conseguem saber logo se o o carro que está em Exatamente. falha, se há dívidas, se não há dívidas, em todos esses pormenores. E É verdade, depois- é um bocado assustador, mas é verdade. Eu, só para concluir, depois é assim, tenho a certeza, não tenho nenhuma fonte, nenhum fundamento, mas isto, os grandes centros é onde acontece mais isto, e é nos grandes centros que existem uma rede de transportes públicos. Não há dinheiro para ter seguro no carro ou para ter inspeção no carro, então vai-se de autocarro ou de metro. Sabe que as pessoas queixam-se que vinha outro dia um artigo numa destas páginas da internet que dizia que as pessoas continuam a utilizar o automóvel pela falta de comodidade do transporte público. Sem dúvida, porque Ah, é? assim, se nós olharmos para o metro, para os autocarros, metade das vezes vão à pinha e as pessoas nem conseguem entrar, têm que esperar pelo terceiro ou pelo quarto para conseguir chegar. E temos que andar com as mãos nos bolsos por causa dos carteiristas, não é? De facto. Isso aí acaba por estar toda a gente muito aconchegado, nem que haja uma travagem ninguém cai. Exatamente. Tem bons airbags. É verdade. Bom, eu espero que nenhum dos nossos estimados espectadores e ouvintes esteja nesta situação de não ter o carro com seguro. E se alguém estiver, E se tiver- é um momento para pensar no assunto. E agora também estou-me a lembrar de uma situação que preocupa os meus clientes, que são aqueles que me afetam mais, que é, tem um carro parado por algum motivo lá no fundo da garagem e no fim de semana lembram-se, eu vou dar uma voltinha no carro. Nessa situação, também deem um contacto com a vossa medida de seguros que ele de certeza que vai resolver a situação, ou de uma maneira ou de outra. Hoje em dia, pronto, trabalho com uma companhia que já nos facultou um tablet para podermos trabalhar em qualquer parte para desarrascar estas situações. Mesmo ao fim de semana. Mesmo ao fim de feriados e semana, coisas, domingos não é? e tudo mais. Embora as esposas não achem muita piada. Mas é isso é que é capaz. Pois. Pois muito bem.
Eu espero que tenham gostado destas informações, destas ajudas que vos estamos a dar ao longo desta emissão, nomeadamente da circulação agora no verão, no tempo de férias e tempo de calor. Dizem que para a próxima semana poderemos vir a ter aqui temperaturas superiores a 40 graus. Portanto, todo o cuidado é pouco quando andarmos na estrada. Não se esqueçam de verificar a pressão dos pneus, os sistemas de arrefecimento de ar dentro do vosso carro, vejam se o óleo está nos níveis, todos esses cuidados, aqueles cuidados que básicos que é necessário ter, no dia não a é assim, dia. Vítor? Sem dúvida. Não é verdade? Isto pode-nos evitar muitos percalços durante a viagem. Exatamente. E bom, como sabem, Motores da Nossa Paixão esteve em Itália. Foi dada a este programa a possibilidade de fazer 2 entrevistas com 2 diretores de museus. E nós optámos também por ir a outros 2 museus. Não foi assim, João? 4. Se a matemática não me engana. Visitámos 4 museus. Hoje temos aqui uma seleção de imagens para vos mostrar, porque as próximas 2 emissões vão ser dedicadas, não na sua totalidade, mas em grande parte, a ouvirmos o que é que os diretores destes 2 museus que nós visitámos, a coleção Umberto Panini, que é um museu histórico da Maserati, e a razão porque nasceu este museu, e também com o diretor do Museu Histórico da Alfa Romeo em Arese. E, para além disso, estivemos a visitar o Museu Ferrari, na cidade de Maranello, e o Museu Casa Enzo Ferrari, onde tudo começou, onde o mito nasceu, na cidade de Módena. Vou pedir à realização que passe as fotos que nós temos aí selecionadas para ficarem com uma ideia e criar-vos o apetite para as próximas 2 emissões do programa Motores. As primeiras imagens são, de facto, da coleção Umberto Panini, que é uma coleção muito particular, que foi criada esta coleção no momento em que se avizinhou a possibilidade destas maravilhas serem vendidas em leilão em Itália, e a população de Módena juntou-se para evitar que isto acontecesse. E então falaram com o Sr. Umberto Panini, um apaixonado por automóveis, que disse: não, os carros vêm para aqui, foram à leiloeira e os carros ficaram em Módena. Isto já são algumas imagens do Museu Ferrari em Maranello. Isto é a entrada da fábrica da Ferrari. Fábrica esta que veio de Módena para Maranello em 1938, salvo erro, onde neste museu estão expostas, de facto, carros interessantes e a evolução, como vemos nesta foto, de a madeira, a preparação do chassi para o produto final. É, de facto, uma exposição interessante. Eles fizeram remodelações aqui no museu. Eu confesso que desta vez não me agradou tanto quanto há 3 anos atrás, mas é sempre um regalo para a vista e para quem gosta de automóveis ver este museu. Aqui, a oficina mecânica Alfredo Ferrari era do pai de Enzo Ferrari. Foi aqui que ele nasceu, foi aqui que ele tomou o primeiro contacto dos motores. E estas fotos que estamos a passar agora é o primeiro V12 construído por Enzo Ferrari para o 125S, o carro que está nesta foto. Foi um carro que teve imenso sucesso na altura. Nesta área do museu temos uma coleção de todos os motores da Ferrari, desde o monocilindro até aos motores da Fórmula 1. Está, de facto, muito bem conseguida esta exposição. Os amantes da mecânica ficam aqui extasiados a ver isso. Um primo meu, que é engenheiro mecânico, que me acompanhou nesta viagem, só fez um reparo, que gostava de ver em montras especiais a maquinaria usada para a construção. A segunda imagem, esta imagem, é a segunda componente do museu. É uma estrutura fabulosa, tem um arco imenso sem qualquer tipo de coluna, tem uma luminosidade muito própria. Nas paredes que circundam este museu são passadas imagens e temos música de fundo, música ambiente de fundo, música clássica, o que dá uma atmosfera, de facto, extremamente diferente. É muito agradável estar aqui. Esta é uma exposição dedicada à Ferrari e à mulher. Grandes nomes da moda e do cinema que utilizaram Ferraris. Aqui já estamos na entrada do Museu Histórico de Alfa Romeo, na cidade de Arese, que é um museu que está muito bem conseguido. Desenvolve-se em 4 patamares, peço imensa desculpa, que são 4 momentos da história do museu.
Inclusivamente começamos a visita por vermos uma produção particular da Alfa Romeo Motores para a aeronáutica, que foram começados a construir na altura da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda, e este carro, este azul, é o primeiro Alfa Romeo construído. Esta secção é de veras interessante, tem grandes máquinas, tem aqui este que nós estamos a ver no momento, foi vencedor de Le Mans e foi vencedor é o carro que vai a seguir, da célebre corrida Targa Florio. Aqui, nesta imagem, naquele painel em cima, é uma homenagem a todos quantos trabalharam e trabalham na Alfa Romeo. Este é o momento da beleza, porque eles não traduziram isto, porque são de facto 4 exemplares da Alfa Romeo que são uma delícia. E eu lembro aqui uma expressão de Enzo Ferrari. Ele dizia que os trabalhadores da Alfa Romeo eram capazes de fazer luvas para as moscas. Impressionante, não é? É. Este é considerado um dos carros mais bonitos da Alfa Romeo, é o 33 Stradale, que de facto este carro é lindíssimo, esteve aqui há tempos no Porto, numa feira de clássicos, e aqui é a zona onde nasceu a velocidade da Alfa Romeo. À volta destes carros passam imagens, temos o DNA da Alfa Romeo, e de facto nós estamos aqui, estamos a ouvir trabalhar os motores, é apaixonante. Tem aqui dois automóveis muito curiosos, que são automóveis com 2 motores. Iremos ver as imagens. Estes dois, um é da Ferrari, tem o motor à frente e outro atrás, e o da Alfa Romeo tem os 2 motores à frente e laterais. Estão colocados paralelamente. Este senhor que está comigo na foto é o Sr. Lorenzo Arbidio, que teve a amabilidade de nos receber e que foi de uma simpatia extrema. Acompanhou-nos durante quase 1 hora, explicando tudo com muita clareza e com uma disponibilidade total. Foi, de facto, uma viagem através da história do automóvel, porque este museu não é só para os fãs da marca, é para todos os fãs do automóvel, porque estamos a fazer parte, quando visitamos esta exposição, a fazer parte da história. Esta visita terminou com uma coisa muito curiosa, uma sala de cinema dinâmico, em 4D, em que nós fazemos uma viagem, através dos tempos, num filme de animação. E começou com um dos funcionários da casa, nós estávamos acompanhados por miúdos de uma escola. Agora imaginem o que é que foi. Então ele veio dizer, apertar os cintos de segurança e tal, dar as recomendações, pôr os óculos especiais, que arranca o primeiro carro e nós somos projetados para trás. Sentimos as irregularidades das estradas de terra batida, começámos pela terra batida, quando o carro sai, nós sentimos a andar, não é? A rodopiar. Quando levanta num salto na estrada, nós temos a sensação de que estamos no ar, e quando bate novamente no chão, sentimos as suspensões a trabalharem no nosso rabito. Não é? E quando passamos por uma poça d'água, somos borrifados com água. Opa, é fabuloso, quer dizer, no final, o filme tem cerca de 5 minutos, quer dizer, no final, nem eu, nem o meu primo, nem as crianças das escolas queríamos ir embora, porque queríamos continuar a ver, porque de facto é apaixonante, quer dizer, é uma forma simpaticíssima e deliciosa de se terminar uma visita a este museu, que eu aconselho vivamente a quem for a Milão, dar um saltinho a Arezzo, são 15 km, e passar aqui uma manhã, porque vale a pena. Eu estou a dizer isto e sem ser tendencioso, porque os meus amigos sabem todos que eu sou um fã da Alfa Romeo, mas é porque vale mesmo a pena ver. Nós vemos em detalhe a construção do automóvel e a evolução do automóvel. É uma situação que nós vamos ter a oportunidade de ver dentro de alguns dias, quando formos ao Museu do Caramulo, ver a exposição da Porsche, que também é uma evolução de 70 anos. Aqui estamos a falar de 108 anos. Não é? Portanto, é uma história riquíssima. E, de facto, o museu está muito bem lançado. O homem que imaginou e criou este museu é um indivíduo com uma sensibilidade extrema. Desde já devo dizer isso, porque aquilo que nos foi dado de ver e presenciar e toda a atmosfera envolvente, porque cada patamar do museu tem uma atmosfera própria. E daí que, perdoem-me, mas é mágico estar neste museu, sem dúvida nenhuma. Nós vamos, nas próximas 2 emissões, vamos passar a entrevista com o Sr. Giovanni Panini, da coleção Umberto Panini,
que foi uma simpatia nos ter recebido. Chegámos com bastante atraso, dado o imenso tráfego que apanhámos na saída de Milão para Módena. E depois vamos passar a entrevista com o Sr. Lourenço Ardizzi, o diretor do Museu Histórico de Alfa Romeo, que é uma entrevista bastante longa, tem cerca de 40 minutos. Mas é uma entrevista que vale a pena porque a maneira como ele fala, a paixão que ele transmite ao falar, a contar a história da marca destes 108 anos de vida da Casa d'Arese, vão gostar seguramente de ouvir. E as fotos que temos para adicionar à conversa, porque aqui passámos cerca de 30 fotos, salvo erro, e eu tenho 470 fotos. Quase. É só uma diferença. É pequenina, é pouca coisa, não é? Eu sei que vão gostar, portanto, daqui a 15 dias, na próxima emissão, vamos falar da coleção Umberto Panini e dos 2 museus da Ferrari, e depois, na emissão seguinte, vamos dedicá-la ao Museu Histórico de Alfa Romeo. Alguma coisa mais que queiram conversar? Para o último ficam sempre os melhores, não é? Dizem que sim. É mesmo mal visto este, não é? Não, mas essa é a intenção, porque é uma entrevista muito longa. Mas vale a pena. Muito bem. Eu sei que vão gostar. E quem sabe se um dia não teremos a oportunidade de fazermos um passeiozinho até a Itália para ver estes museus. Agora já estamos a falar, bem. Não é? Quem sabe? Ele de vez em quando começa assim a dar-nos o bombom, mas às vezes pode ser que ele chegue. E nesse dia vamos trazer um alfa. Um para cada um. Um para cada um. Eu Eles vi têm lá na umas rádio. miniaturas porreiras, está? Não, eu referia-me mesmo a uma escala real. Mas eu prefiro vir ao volante de um Alfa Alfa. e ter o prazer Conduzir ao não só de poder olhar para ele e apreciar, mas também sentir aquela sensação. Sem ser lá no Sem filme. ser lá no Exatamente. filme. Sabe que o Jeremy Clarkson, aquele homem que teve aquele célebre programa na BBC e que agora tem outro, ele dizia que toda a gente deve conduzir pelo menos uma vez na vida um Alfa Romeo para saber o que é um automóvel. É assim, eu posso dizer que eu já tive mais do que um. É um carro que me aguçou o apetite, tem características próprias. Aliás, os interiores e tudo são sempre interiores desenhados de uma forma totalmente diferente do comum do automóvel. Mas, Vítor, sabe que na época de ouro, se assim podemos dizer, de Alfa Romeo, do 8C, do 6C, pronto, o senhor Henry Ford dizia: eu quando vejo passar um Alfa Romeo por mim, eu tiro o chapéu. Eu fiquei curioso ali com o Alfa Romeo com 2 motores e com o Ferrari. Sim. Não, o Ferrari. Qual era o que Ferrari. tinha o motor à frente e atrás? Era o O Ferrari. Via-se ali, entre o banco e os pedais, o veio de O veio de transmissão, transmissão. provavelmente o motor está atrás, Claro. certo? Esses 2 motores têm trações independentes. João. São características São- às quais já não conhecemos os pormenores. Mas eu é- vou-me informar. Eu vou-me informar disso e na próxima emissão respondo. Não vão estar os 2 motores em funcionamento simultâneo. Mas também seria muito difícil Sim. cada um ter uma tração própria, Própria. porque como é que nós vamos Por isso conseguir é que me deixa controlar? pensar. Eu sei que o Outra- motor do Alfa Romeo, que tem os 2 motores paralelos, tem um veio de cada lado, para trás. Pronto, mas que irá uma caixa de transferência que por sua vez vai Provavelmente. transmitir Exatamente. a rotação às rodas. Exatamente. Agora o outro deixa-nos a pensar, não é? É. Eu vou-me informar e na próxima emissão eu dou a resposta. Vamos tirar a dúvida. Vamos tirar as O dúvidas. que fez ver ali veio de transmissão. Não é? Muito bem. Quem sabe, não é? Ainda bem. O Vítor é que sabe. Eu não sei nada. E pronto, meus amigos, hoje ficamos por aqui. Foi um gosto enorme estar na vossa companhia. Aliás, é sempre um gosto estar na vossa companhia. Espero que esta emissão vos tenha sido útil no que diz respeito às sugestões que vos demos para viagens seguras e também que tenham gostado destas imagens que deixámos para fim, para o último desta emissão de hoje sobre automóveis italianos. Contamos convosco na próxima edição, daqui a 15 dias. Na próxima semana estarei convosco, na quarta e na quinta-feira, para o programa Ao Sabor do Vento. Continuação de uma muito boa noite, tenham um bom fim de semana. Se vão conduzir, façam-no com cuidado, sejam prudentes e evitem o acidente. Muito obrigado por terem estado desse lado, continuação de uma muito boa noite e até daqui a 15 dias. Este programa teve o apoio de Casa Manuel Pataco. Materiais de construção, bricolagem, decoração e jardinagem em Macedo Cavaleiros. Lar a gosto. É tão bom morar aqui.
a sua imobiliária, na Rua do Tribunal, em Macedo Cavaleiros. Motores, a nossa paixão.